a reabilitação contribua para você chegar ao topo da sua profissão, né? Talvez a reabilitação seja um caminho mais fácil do que talvez aquele com emagrecimento, aquele com hipertrofia, ou muitas vezes, falando um pouco da área da fisioterapia, um resultado mais estético. Por que isso? Porque quando alguém quer um resultado mais estético, quando alguém busca algo que muitas vezes ele quer mudar, mas não tem tanta relevância para ele, ele acaba contribuindo, ele acaba dando menos valor àquilo. Agora, imagina alguém, e até porque, por exemplo, emagrecimento, hipertrofia, se a gente for colocar na balança o percentual que depende do paciente e depende do profissional, a dependência percentual do paciente ela é muito maior, né? A gente vai precisar muito mais esforço daquele aluno, daquele paciente, para ganhar uma hipertrofia, para gerar um emagrecimento, para, enfim, conquistar os seus resultados do que do próprio profissional, né? Hoje não tem muito mistério para a gente atingir o emagrecimento ou tem muito mistério para a gente atingir uma hipertrofia. Claro, tem casos específicos que os profissionais são essenciais. Não casos específicos, mas a maioria das vezes os profissionais são essenciais. Mas as pessoas conseguem, sim, emagrecer ou ter hipertrofia sem ajuda profissional, né? Muito mais fácil. Hoje tem só abrir o Google, basicamente, que a gente consegue diversas informações. Mas quando a gente vai falar de reabilitação, na maioria das vezes, essa balança ela se inverte. O lado profissional, o lado do profissional é muito mais pesado do que o do próprio paciente. Porque muitas vezes o profissional precisa identificar qual é a origem daquela disfunção, o profissional, com o conhecimento dele, precisa identificar aspectos que aquele paciente não está percebendo, né? E muitas vezes o profissional tem habilidades de pensar em um exercício, de pensar em uma técnica, de uma manipulação de um determinado tecido que aquele paciente não vai ter, ou não alcançaria no Google e em mídias sociais. Então, quando a gente compara o modelo reabilitação por um modelo mais estético, a contribuição do profissional do movimento ela é muito maior, né? E aí, por essa insegurança ou essa incompetência do próprio aluno, do próprio paciente, né? Por não conseguir se tratar ou se curar sozinho, pensando no âmbito da reabilitação, esse profissional acaba se tornando ainda mais essencial. E aí, quanto mais essencial você é para aquela pessoa, mais disposto ela está a pagar por isso, né? Então, quem trabalha hoje com reabilitação, ele consegue, é um profissional que consegue cobrar mais caro, é um profissional que consegue agregar mais valor à sua hora-aula, porque ele é mais essencial, pensando no ponto de vista profissional, no ponto de vista do paciente, do aluno, tá? Ele é muito mais dependente desse profissional de quando a gente está falando de emagrecimento e quando a gente está falando de hipertrofia. Enfim, e aí, por essa dependência, ele sente a necessidade ou ele, muitas vezes, se sente mais aberto a pagar mais caro por isso, né? E aí, você ganhando mais, podendo cobrar um valor maior, isso é muito mais fácil que você consiga uma boa remuneração. Então, eu sempre, depois que eu comecei a trabalhar com reabilitação, hoje eu consegui quase que dobrar o valor da minha sessão, né? Na verdade, eu dobrei, mais que dobrei o valor da minha sessão, porque os pacientes que estão aptos a ser reabilitados, eles têm essa necessidade de pagar um pouco mais, né? Eles querem procurar o melhor. Porque pensem comigo, imagina uma pessoa que já rodou cidades, já rodou vários médicos, já procurou diversos profissionais e não consegue se livrar daquela dor que incomoda ela há alguns anos, ou de uma dor que não deixa aquela pessoa realizar a sua atividade funcional, uma atividade que ela gosta muito, né? Simplesmente porque ela não consegue melhorar, ela já fez exercícios, entrou na musculação, já fez alguns exercícios, já tentou fortalecer e aquela dor não vai embora. E isso tem um peso muito maior, né? Quando
quando bate na nossa atividade funcional, quando aquela dor incomoda diariamente, quando parece que a gente vai viver a vida inteira com aquela dor. Então, a necessidade que esse paciente vai ter e a predisposição que ele vai ter para te pagar um valor, uma melhor remuneração é muito mais alta. Tá? Então, talvez não só atingir a autoridade, né? Mas quando você atinge a autoridade reabilitando, isso te dá uma condição de atingir o topo da sua profissão, de atingir uma boa remuneração de maneira muito mais fácil.